Alexandre, há quanto tempo a gente está cobrando aqui que a terceira parte interessada participe desse imbróglio aí, porque a terceira parte interessada somos nós também, né? Sim. Destacar, né, Romano, um ponto principal dessa história toda é que o governo atual, ele não tem nada com o início da história, né? Porque o Mineirão começou a reforma dele no segundo semestre de 2010. E foi reinaugurado em fevereiro de 2013. Então, quer dizer, não tem nada a ver com essa história. Mas é diretamente interessado. É diretamente interessado por quê? Porque é o governo que tem que completar, tem que dar as contrapartidas lá para poder chegar ao valor que é até o valor da reforma, né, do Mineirão. E o Mineirão foi realmente reformado, né? No Independência não foi reforma, né? Eles jogaram abaixo e fizeram outro. Usaram reforma talvez por outros motivos, mas o Mineirão foi reformado. A fachada é a mesma, até porque ela é tombada. Então o Mineirão sofreu uma reforma. Acho que é fundamental essa participação do governo do estado, até porque o governo do estado, ele no papel de mediador, ele tem a condição de ter acesso a todos os dados. Então o Mineirão tem que ceder ao governo do estado toda a operação dele, tá? O Mineirão precisa ter essa... Sabe por quê, Romano? Eu acho que, assim, lógico que a pressão do Ronaldo, do Cruzeiro, é pelo fato da Arena MRV, né? Porque se o Cruzeiro não joga no Mineirão, o Mineirão vai ser o quê no ano que vem? Caso de show. Exato. Então, tem esse lado, tá? E cada um usa as armas que tem numa batalha. Então, o Ronaldo e o Cruzeiro, eles não estão errados, tá? Eu só acho que é fundamental a participação do governo do estado, porque tendo acesso a todas as informações, ele tem a condição de oferecer uma proposta justa para os dois lados. Porque isso tá chato pra caramba, né, Romano? Nossa senhora, como a gente deveria estar aqui falando dos jogos que vão acontecer, de como o Pepa tá mexendo no time, se os laterais do Cruzeiro estão bem, se não estão, elogiando, criticando. Esse negócio dessa história com o Mineirão, ela é muito chata. Mas ela é importante, né? Ela é importante, porque ela impacta diretamente no torcedor do Cruzeiro, ela impacta diretamente até a abertura, né, da Arena MRV no Atlético, porque o Atlético também não gosta das condições do Mineirão, e ela impacta tecnicamente nos resultados. E financeiramente. O Cruzeiro perdeu muito sócios dinheiro por conta disso. Muito dinheiro. O Mineirão também está perdendo dinheiro sem o Cruzeiro. Sim. Então, só que o Mineirão arrumou uma alternativa. O Mineirão tem uma alternativa, o Cruzeiro não. A alternativa do Cruzeiro é jogar no Independência. Mas jogar no Independência significa para o Cruzeiro menos arrecadação, perder o número de sócios e não atender a sua torcida que considera o Mineirão a sua casa. O que o consórcio da Minas Arena fez? Buscou uma alternativa. Que são os shows. Que arrecadam muito, porque cada show ali é muito caro, que cada vez tem mais... E que a gente não pode ficar aqui só criticando, porque o Mineirão é do povo. O show também é feito pro povo. Tinha mais esses shows aí. Tem show que dá 60, 80 mil pessoas lá. Só que isso está sendo utilizado de uma maneira harmoniosa. Não está detonando o gramado? Não está impedindo datas para que o futebol aconteça lá? Então, esse é o grande problema. E nessa situação, ninguém quer ceder. O Cruzeiro não quer ceder nada, porque o Cruzeiro tinha um contrato que era espetacular e que foi perdido por irresponsabilidade do clube, que não pagou. Não pagou. E começou a pagar de pirraça. De pirraça. Ali, o Cruzeiro perdeu um ótimo contrato com o Mineirão. E hoje o Cruzeiro deve o Mineirão e o Cruzeiro briga com o Mineirão. Então... o torcedor do Cruzeiro tem que ver esses dois lados também, porque o torcedor, é lógico que ele quer voltar pro Mineirão, ele tá do lado do clube dele. O Mineirão não tem torcida. Não vai ter ninguém levantando bandeira lá defendendo o Mineirão. O Cruzeiro tem, o torcedor do Cruzeiro quer o melhor pro clube. Mas, gente, precisa ser resolvido. Dívida que existe entre os dois, a relação dos dois. E não é possível. Parece criança brigando. Não é possível. Pessoas adultas, instruídas, não têm a capacidade de achar um caminho do meio. E se não conseguiram fazer isso, o Estado, que leva breca nessa aí também, porque se o Mineirão não fatura, sobra pro Estado. O Estado barra nós, né? Não, se o Cruzeiro não joga, sobra pro Estado, porque a torcida do Cruzeiro protesta, foi contra quem?
Foi contra o Estado. Começa a cobrar, por exemplo, do Romeu Zema, que é o governador, que estava longe quando essa M foi feita lá desse contrato. Então, gente, que o Estado entre e que consiga mediar, porque essa situação já passou dos limites, tá todo mundo perdendo dinheiro e, no caso do Cruzeiro, perdendo tecnicamente não jogar no Mineirão. E um outro detalhe, o governo do Estado não está fazendo mais do que a obrigação dele, porque o dinheiro que foi colocado lá é dinheiro nosso, meu, seu que está me ouvindo, que está me assistindo, pagando os impostos.